paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos no final do capítulo 9 e já iniciamos então o capítulo 10 neste vídeo, que trata sobre a superioridade de Jesus como mediador de uma nova aliança. Uma aliança nova que ele já havia mencionado no capítulo anterior, na parte anterior. Aqui o autor ele fala, de novo, ele faz essa comparação entre o que é terrestre e o que é celeste. Ele equipara este santuário terrestre com o próprio céu. E ele diz que esta realidade ela é apenas uma cópia daquilo que verdadeiramente é a realidade celeste, o tabernáculo celeste. A cópia, portanto, ela tinha um objetivo, o objetivo de ensinar as pessoas sobre as coisas do céu. Portanto, o que ele está falando aqui é um tipo, um simbolismo, uma realidade que, ao ser cumprida, né, ela vai prefigurar ou simbolizar uma outra realidade. Portanto, eu tenho uma realidade que é um símbolo e uma realidade que é o verdadeiro. A velha aliança era um símbolo. A velha aliança era uma figura do que haveria de vir. Então ele fala agora que aqueles sacrifícios que haviam no passado eram sacrifícios temporários, eram sacrifícios simbólicos, porque o único sacrifício é o sacrifício supremo de Cristo. É este sacrifício que ele toma uma adequação, ele é adequado porque ele realiza a finalidade para a qual ele foi feito. Todos os outros eram temporários e visavam apenas educar as pessoas, avisar as pessoas para a realidade de que viria um tempo que era adequado, que era suficiente. Cristo, ele entra no Santo dos Santos. Como é que nós sabemos disso? Porque Estevão testemunhou isso. Isso está escrito na palavra. Cristo entrou no Santo dos Santos quando ele ascendeu aos céus. Então, o tabernáculo celeste, nós já vimos, é o tabernáculo verdadeiro onde o sumo sacerdote Jesus media a relação entre os homens e Deus. Quando Estevão foi apedrejado pelo seu discurso, por aquilo que ele defendia, ele testemunha para as pessoas que estão matando, que estão apedrejando, que ele viu o Senhor nos céus. Portanto, existe uma realidade espiritual que vai além, ela transcende, ela vai além a glória que era o santuário terrestre. Ele não está negando que havia glória no santuário terrestre. Tanto é que isso está na palavra. Se mais de uma vez se fala sobre esta glória. O que ele está falando é que a glória do tabernáculo celeste, ela é muito superior, ela é muito maior do que a glória do santuário terrestre. O templo do sumo sacerdote, de Cristo, é o céu. E este tabernáculo terrestre era nada mais, nada menos do que uma cópia que prenunciava o verdadeiro. As ofertas eram um símbolo da oferta de Jesus. O sumo sacerdote era um símbolo, né, do próprio sumo sacerdote Melquisedeque aqui, que ele é utilizado como tipo, né, como mostra, como símbolo do sumo sacerdócio de Jesus.
Ora, nosso sumo sacerdote, portanto, ele estava prefigurado, ele já estava no tabernáculo, naquela sombra, naquela imagem que existia do tabernáculo, da mobília do tabernáculo, das ofertas do tabernáculo, do sumo sacerdote, de Melquisedeque. Ou seja, ele já estava ali. Tudo estava apontando para Cristo. Ele estava prefigurado ali. Aquilo tudo era um símbolo de Cristo. Ele fala, né, que ele diz, pois Cristo, no 24, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porque o tabernáculo aqui foi feito pelas pessoas e era uma amostra do que Moisés tinha visto, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor mostrou para ele. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Aqui nós temos duas questões importantes neste versículo. A palavra agora quer dizer que hoje a missão de Cristo é estar diante de Deus. Então, ele fez a sua obra aqui na terra, fez. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, está à direita de Deus Pai. Lá ele está fazendo o quê? Ele está diante de Deus intercedendo por nós. Portanto, hoje, a missão perpétua, contínua de Cristo, desde que ele ascendeu aos céus, é interceder por mim e por você. E ele diz que está diante de Deus. Veja que é ele que está diante de Deus. Ele é o mediador. Ele é o intercessor. Não tem ninguém entre Deus e ele. Portanto, a oferta que Deus fez, né, que o Senhor fez, que Jesus fez, morrendo, ele fez voluntariamente de si mesmo, não foi um outro animal, não foi bode, não foi boi, não foi cordeiro, foi ele que se voluntariou. Tá? E essa qualidade de oferta que ele fez voluntariamente de si mesmo foi adequado para que ele estivesse diante da presença de Deus, diante do Senhor, lá nos céus. Cristo está, portanto, continuamente diante da face de Deus. É uma missão que iniciou lá e que não terá mais fim até que nós estejamos lá. Isso mostra que o sacrifício dele foi suficiente para que ele pudesse estar lá. Por que só nesse momento? Por que agora ele está lá? Por que Cristo apareceu nesse exato momento da história da humanidade? Fala-se do cumprimento dos tempos. São várias questões postas aqui, todas elas tinham que estar alinhadas num momento correto. Isso dá uma aula específica, isso dá uma pregação específica, isso dá mais tempo, precisa de mais tempo para a gente explicar. Mas todas as coisas ficaram alinhadas para que o Senhor aparecesse nesse momento, quando os tempos se cumpriram. Tudo estava acertado para que Cristo viesse como humano, como homem, cumprir a sua missão. Então, o mundo estava num momento próprio para que ele viesse. Portanto, a adequação do momento em que Deus manda o seu filho, em que Jesus vem à Terra. A qualidade definitiva da oferta, ela mostra que ela foi suficiente. O sacrifício de Cristo foi de si mesmo. E esse sacrifício foi suficiente. Suficiente para fazer o quê? Para aniquilar o pecado. Aniquilar é anular, é fazer desaparecer. Esta oferta, ela foi diferente das outras ofertas, nós já vimos.
Nas outras ofertas que os outros sacerdotes faziam, eles ofertavam animais, animais que eram irracionais, animais que não tinham uma menor consciência do que estava acontecendo. Mas ele era temporário enquanto não houvesse o tempo adequado para Cristo vir. Quando Cristo veio, foi no momento oportuno, no momento adequado, no momento que o Senhor determinou para isso, porque todas as coisas estavam prontas e preparadas para que ele viesse, e o efeito do sacrifício foi de aniquilar o pecado, de fazer desaparecer. Portanto, não é temporário, é definitivo. Mas isso depende da atitude que o adorador faz, a atitude que o adorador faz diante de Deus. Então, a atitude do adorador em arrependimento e fé é que fazem com que aquela oferta, aquele sacrifício, tenha validade para ele, porque ele se coloca na posição de arrependido, de ter fé de que aquele ato de oferta de si mesmo vai valer para si, para ele. Quando ele fala aqui de juízo, ele fala então aqui de juízo, esse juízo ele está falando de juízo final. Nós já vimos que o propósito da oferta é tirar os pecados. E ele fala de vir uma segunda vez, né? No 27, é como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, que esse é o juízo final, né? Então, Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Então, haverá uma segunda vez? Sim, haverá uma segunda vez. É interessante aqui, em Isaías 53:12, está escrito assim, ó: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isso é o que diz Isaías. 1 Pedro fala a mesma coisa, 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. João 1:29 diz a mesma coisa. João o Batista agora fala João o evangelista, que João, quando viu a Jesus, João Batista viu a Jesus, ele disse, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esta primeira vez teve um objetivo, teve uma função. A função de salvar definitivamente, de perdoar definitivamente, de aniquilar o pecado, de tirar o pecado. Mas ele fala que Cristo virá uma segunda vez. E ele vem uma segunda vez. Mas esta segunda vez tem um objetivo diferente. Ele vem para realizar um juízo final. Ele vem para ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Ele vem para fazer o arrebatamento dos salvos. Ele vem para estabelecer um reino. Ele vem para restaurar a criação. Essa segunda vinda não precisa de perdão de pecado, porque o pecado não precisa de mais expiação, já foi feita da primeira vez. Agora é necessário a apropriação da salvação, daquela oferta que Cristo já fez por nós. Então, tudo está levando a uma ideia de que a velha ordem, os velhos sacrifícios, os velhos sacerdotes, a função do sumo sacerdote, tudo aquilo que estava previsto na lei é insuficiente. Ele explica a insuficiência dessa velha ordem quando ele contrasta, quando ele põe em comparação a sombra e a imagem real.
Então, quando eu vejo uma sombra como esta que está posta aqui, eu estou vendo, eu imagino que seja um homem, pode ser uma mulher? Pode, mas é uma pessoa que está colocada aqui e ele tem algo nas mãos. Pode ser um livro? Pode. Pode ser o que mais? Veja que eu tenho uma ideia do que está ali. Né? Na verdade, a imagem verdadeira é um homem segurando um livro. Né? Mas assim, eu não tenho certeza se é um homem ou se é uma mulher. Eu não tenho certeza como esta pessoa é. Eu não tenho certeza o que ela tem na mão. Eu não tenho certeza o que ela está fazendo. Mas eu tenho uma ideia disso. Então, o que ele está fazendo aqui é explicar que a velha ordem, a aliança antiga, a lei, o sacerdócio, todo aquele ritual levítico, era como se fosse essa imagem, essa sombra de algo que queria mostrar um real, mas a gente só vai entender o real quando enxergar o real. E a gente entende isto agora porque Cristo já veio. Então nós temos já uma ideia de algumas coisas. Todas as coisas? Não, todas as coisas nós não temos ideia, porque ainda nós não chegamos no reino de Deus. Nós ainda não chegamos na verdade do tabernáculo celeste. Tá? Então ele põe essa evidência, né? Um contraposto ao outro, que é um esboço de realidade. Né? A sombra, ela daqui a pouquinho ela vai ser irrelevante. Por quê? Porque o verdadeiro veio. Veio o verdadeiro. E ele fala de bens vindouros. O que são esses bens vindouros? São todas as coisas boas que a lei fornecia somente como um esboço de verdadeiro. E nós estaremos vivendo isso em realidade. Mas não esqueça, amado, que na lei tem uma pitada de verdade. Tem. Na lei existe uma coisa que é permanente. O que está na lei que eu tenho que observar? As exigências morais. Elas já estão na lei. A lei, ela traz para nós as exigências, aquilo que é regra. Quando Cristo veio, ele trouxe mais duas coisas. Ele trouxe a graça e a misericórdia. Portanto, aquilo que era uma exigência moral veio com outra roupagem, como graça e como misericórdia. O sistema levítico, ele era temporário, a gente já viu. Até porque eles repetiam, todo dia ficava repetindo. Se fosse suficiente, não precisava repetir, né? Não precisava. Então, isso preparava o caminho para uma oferta perfeita, numa base que era permanente. Que base permanente é que nós estamos falando? Cristo é permanente, Cristo é suficiente, Cristo é eterno, Cristo é perfeito. Portanto, a oferta de Cristo leva uma aniquilação do pecado. Não existe mais, porque a oferta é perfeita. A impossibilidade dos antigos sacrifícios estão em serem eles uma sombra, um símbolo, um arremedo do que era o verdadeiro. E a impossibilidade aqui é, antes de tudo, moral, porque os animais eram irracionais. Eles não sabiam do que estava acontecendo. Eles eram temporários também, eles não eram eternos. Então, eles não podiam gerar efeito permanente. Eles tinham validez porque prenunciava o sacrifício de Cristo. Né? Por isso, o sacrifício de Cristo, de Jesus, ele é superior. Porque Jesus tinha essa consciência contínua de que estava cumprindo a vontade de Deus. Tanto é que está escrito, né, em Salmos 40, 6 e 7. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelos pecados não reclamaste. Então disse, eis aqui venho. No rolo do livro de mim está escrito. Portanto, Cristo já estava prenunciado ali. E, na verdade, o sacrifício, ele era só um arremedo, ele era só uma sombra. Né?
E ele fala, né? Ele diz, né? Aqui no capítulo 10, né? No verso 9, então acrescenta: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Portanto, isso foi feito no corpo. Ele preparou um corpo. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, Deus permitiu aqui a salvação vinda por Jesus, por um homem que é a encarnação, né? Este homem efetivamente existiu. E quem era esse homem Jesus? Era o Filho de Deus, era o Verbo encarnado. João diz isso para nós. Então a missão deveria ser realizada no corpo, como humano. E assim ele demonstra um perfeito cumprimento da vontade de Deus. Fazer a vontade é o alvo do homem perfeito. Ele cumpriu a vontade. E esse cumprimento de vontade foi ao ponto de se tornar obediente até a morte. Os sacrifícios foram ordenados porque Deus olhava a atitude dos adoradores, que interessava para ele era a atitude. Né? Deus não queria oferta. Samuel já tinha dito isso, outros profetas já tinham dito isso. A história de Israel mostra que aquele sistema sacrificial, num determinado ponto, ele se torna uma mera formalidade. E aí vem esse contraste entre o que era antigo, o meio antigo, e o meio novo de se chegar a Deus. Né? E nós somos santificados em Cristo, sim. O verso 10 que eu acabei de ler nessa vontade que temos sido santificados. Aqueles que estão em Cristo foram identificados com Ele. Neles também cumpriram a vontade de Deus. O processo de santificação, ele foi feito em Cristo. Foi feito em Cristo. Somente Cristo pôde fazer isso, porque Ele é perfeitamente santificado mediante a sua perfeita obediência à vontade de Deus. Portanto, esta sua santificação, ela é agora compartilhada por todos aqueles que creem nele. Deus nos recebe com base nesse perfeito cumprimento de vontade de Deus que foi feito por Cristo. Né? Para o autor, a morte de Cristo está ligada com a glorificação. De novo, Estevão viu isso. De novo, Estevão viu Jesus sentado à direita de Deus. Cristo se assentou porque ele tinha feito a sua função. Os sacerdotes não faziam o seu ministério sentado. Os sacerdotes, eles ficam de pé fazendo o seu ministério. Porque aqui, o sacrifício de Cristo, ele concluiu toda a obra. Né? Foi único, foi perfeito. E por isso ele foi entronizado, ele assentou-se. Ele reuniu todas as pessoas que com ele compartilham a sua perfeição. Né? Amado, ele fala de um período de espera. Por que esse período de espera entre Cristo ser entronizado e o seu triunfo final? Porque o Senhor ainda virá. E virá vencedor. Né? Por que isso tudo? Isto é um sinal de graça de Deus. Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam e para que as pessoas venham até Ele. Né? Ele fala também da função do Espírito Santo. Né? E aqui a função do Espírito Santo, já no finalzinho, né, dessa parte, ali perto
verso 15, o Espírito Santo também testifica, ele fala, né? A função do Espírito Santo aqui é chamar atenção a essa combinação de lei interna e remoção do pecado, né? E aí ele fala, né? O 15 fala sobre a função do Espírito Santo e o 16, 17 e 18 fala sobre aquilo que já estava dito, né, na palavra de Jeremias. Jeremias diz, né, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós já tínhamos citado Jeremias num ponto anterior, mas aqui ele fala especificamente sobre esta questão de colocar a lei no coração. Amados, raiou uma nova era. Está em vigor uma nova aliança. Esta nova aliança tornou velha, obsoleta, ultrapassada os sacrifícios do Levítico. Amém, amados. Bons estudos.